Pessoal, bom dia. Vamos fazer uma live bem rápida sobre a educação escolar, né? Que é no capítulo 5 da nossa aula, que tratou um pouquinho da educação escolar. E temos que pensar assim, o que é educação escolar? Como é que se apresenta a educação escolar hoje em nosso mundo contemporâneo? Então, eu vou falar um pouquinho como é que se estrutura a educação escolar, a organização escolar hoje no Brasil. Quais os impactos da globalização e da tecnologia na educação hoje e quais as transformações da sociedade atual e suas implicações na educação. Se nós pensarmos que as escolas, a educação, ela faz parte de uma sociedade, a sociedade tem um impacto diretamente na educação e vice-versa. A educação tem um impacto diretamente na sociedade. Então, temos que pensar assim, como é que surgiu a educação escolar? Se a gente for pensar um pouco em processo de educação escolar, esse modelo de escola que nós conhecemos hoje, ela surgiu juntamente com a sociedade industrial. Tá? Antigamente nós tínhamos uma escola com caráter inteiramente religioso, por conta do poder da igreja, dos jesuítas que chegaram ao Brasil. E ao longo dos séculos, ao longo dos anos, por conta da Revolução Industrial, dos maquinários, da evolução da sociedade como um todo, essa escola religiosa foi perdendo seu valor numa sociedade e intensificou-se a valorização de uma escola mais técnica, mais para formação, com caráter de formação profissional, formação técnica do ser humano, para atuar no mundo da indústria, do comércio. Essa é a proposta. E hoje nós lidamos com tudo isso e com o mundo contemporâneo, né? E por conta do século XIX, por exemplo, o século XIX, nós estamos falando de 1900, que foi o boom da evolução mundial. O século XIX foi marcado a urbanização, né? As cidades muito urbanizadas foram crescendo de uma forma vertiginosa, na verdade. Como é que eu atendo essa gama de pessoas que estão na cidade? Que escola é essa? As indústrias crescendo, a esfera industrial crescendo no mundo todo, no Brasil. Como é que eu vou formar pessoas para trabalhar na indústria? Então, a educação foi tomando um aspecto totalmente técnico para as pessoas trabalharem na indústria. E hoje em dia, mais com a globalização. E quando eu penso em globalização, alguns podem pensar que a globalização é um conceito muito recente. Na verdade, quando eu penso em globalização, isso já acontecia na época dos fenícios, quando os grandes descobridores começaram a descobrir novos mares, novos territórios, novas terras, colonização lá no mundo antigo já, isso já era uma globalização, quando eu penso no conceito da globalização. O conceito contemporâneo de globalização nós temos hoje, de aeroporto, de portos, né, de comércio, da internet muito rápida. Mas a globalização existe há muitos séculos já, tá? E por conta desse desenvolvimento do capitalismo industrial, foi se tornando mais complexo essa questão da urbanização, o que exige melhor qualificação da mão de obra. Eu não gosto de falar muito mão de obra, né? Mas por muito tempo se remete, isso é cultural, se remete ao trabalhador como mão de obra, como operário, como funcionário, como operador, que foram nomes que foram dados ao longo da cultura industrial. Hoje em dia nós pensamos como colaborador. O trabalhador na indústria, ele é colaborador, ele é parceiro, tá? Então, como é que eu vejo essa globalização hoje, né? Então, tem que entender assim, globalização é um processo que vem ocorrendo, segundo alguns historiadores, de diversas maneiras, desde a expansão marítimo comercial europeia, lá no final do século XIV, início do século XVI, século XV e XVI, século XV e 1400, a época das grandes navegações, né? Então, a internet, quando eu penso em globalização, a primeira coisa que me vem à cabeça é a questão da internet. A internet interliga computadores, usuários nos imensos no mundo e a cada minuto. Nós estamos conectados com o mundo o tempo inteiro. Como é que essas tecnologias estão presentes nas escolas?
Como é que ela está aprendendo nos diferentes espaços sociais, fazendo parte do cotidiano das pessoas, modificando costumes, hábitos e necessidades? Nós somos bombardeados por informações do mundo tecnológico o tempo inteiro. O mundo é interativo hoje. A informação constitui um bem econômico do ponto de vista capitalista. Sua produção, tratamento, a circulação de informações são fundamentadas para a ampliação da competitividade. E a escola precisa fazer parte disso. Se uma das funções função social da escola é formar um cidadão crítico para viver em sociedade e atuar no mundo do trabalho, literalmente eu preciso entender como é que se dá esse mundo do trabalho hoje, para eu inserir esse menino que sai da escola, do ensino médio, para ele se dar bem no mundo do trabalho. Se a escola não estiver cumprindo o seu papel, não está formando o sujeito para atuar no mundo do trabalho, não está cumprindo o seu papel. Essa é a grande crítica à globalização, nos modos atuais. Pois acredita-se que esse processo ocorre de uma forma que beneficia apenas alguns países, exatamente. Alguns países são muito beneficiados com a globalização e outros não. É uma coisa que eu sempre falo, né? Quando eu penso em globalização, ela existe do ponto de vista comercial. Abre-se as fronteiras, são mercadorias entrando o tempo inteiro, nós somos bombardeados por informações o tempo inteiro, de conhecimentos, de informações, que informação precisa se transformar em conhecimento para as pessoas. Mas quando eu penso em barreiras físicas, no chão, aí tem barreira. No ar, o avião chega e entra e sai dos países a todo momento com mercadorias, os navios, né, as informações, não tem barreiras. Mas quando eu penso numa barreira física, numa fronteira entre países como Brasil, Venezuela, Afeganistão, o Paquistão, os países, né, que estão sofrendo essa questão humanitária hoje, o Haiti, os Estados Unidos, uma vida barrando imigrantes, aí não tem globalização. Então, em alguns momentos existe globalização, em outros momentos não tem globalização. E como é que ela impacta, na verdade? Qual é o impacto da globalização de tecnologia na escola? Como é que é isso que se dá? Nós sabemos que os meios de comunicação e informação, na verdade, a educação à distância, a internet e outros recursos da multimídia já fazem parte do cotidiano das escolas. Claro que nós temos escolas que a internet ainda é bastante comprometida, o sinal não chega, não tem torre próxima de celular, é muito comprometida, mas a tecnologia, o uso da tecnologia não passa só pela internet, né? Seja particulares ou públicas. As escolas tendem a trazer a tecnologia e as redes sociais, a internet a favor dela, do seu trabalho. E o professor também precisa lançar mão dessas ferramentas hoje. Todos esses equipamentos eletrônicos constituem apenas parte do que a revolução tecnológica significa para a educação. Os impactos dessa revolução são muito mais profundos para a educação e para a escola. A revolução tecnológica que nós falamos tanto, ela favorece cada vez mais o surgimento de novas tecnologias. Nós sabemos que uma rede social que existia há 10 anos, por exemplo, o Orkut, nem existe mais. Daqui a um tempo pode acontecer que não tenhamos mais o Facebook, não tenhamos mais o WhatsApp, não tenhamos mais o Twitter, não tenhamos mais o Instagram, seja um outro meio de comunicação via online, via internet. Porque nós não sabemos. Cada ano, cada momento vão se descobrindo uma ferramenta diferente de trabalho, né? Hoje em dia nós trabalhamos pela internet, principalmente nesse tempo remoto hoje. Nós trabalhamos literalmente pela internet. Precisamos de uma rede social para me conectar com vocês. Como é que esse vídeo chega até vocês? Ou em tempo real, por uma live, ou de uma forma gravada, fica gravado no YouTube. Mas no YouTube vocês também precisam ter um acesso à internet. E eu preciso entender, na verdade, que é necessário equipar os indivíduos. O que é equipar? Dar condições, indivíduos de competências, habilidades e ferramentas também, conhecimentos e aprendizagem, que os estimule a participar da vida social, econômica, cultural, a fim de diminuir a divisão social.
A questão da divisão de bens no mundo é muito injusta. Cada dia mais as pessoas mais ricas estão cada vez mais ricas e as mais pobres cada vez mais pobres. Pouca gente com uma renda muito grande e muita gente com uma renda muito pequena. Olha, a equidade não existe, o equilíbrio social aí. A disparidade que existe entre pessoas no mundo é muito grande. E não deveria. Eu só acredito particularmente na mudança desse paradigma, desse modelo que está aí hoje na sociedade por meio da educação. Eu só consigo ver uma ascensão social de um ser humano por meio da educação, por meio do estudo. Ou ele ganha na Mega Sena e fica milionário e compra tudo que ele quer, ou vai pela educação. A educação escolar é afetada de várias maneiras. Qual que é o impacto das transformações? A transformação na educação escolar é muito boa, é necessária, mas quando eu penso no mundo contemporâneo, que ele está a todo momento mudando, a escola em si ela é afetada diretamente. Por quê? Pelos acontecimentos do mundo atual. Essa é a realidade mundial da globalização, modifica os objetivos e as prioridades de cada escola, forçando a mudar suas práticas por conta do avanço tecnológico, dos meios de comunicação e da internet. Desse modo, a escola estabelece finalidades compatíveis com os interesses do mercado, exigindo um novo tipo de trabalhador que seja mais flexível, provocando a valorização de uma educação que forma habilidades e competências sociais de pessoas. Eu formo a escola hoje, por conta de uma globalização. Eu trabalho no mundo corporativo que a avaliação de desempenho, na verdade, está associada muito mais à avaliação de competências. Eu preciso desenvolver competências em pessoas na escola. Isso começa lá na creche, na pré-escola, quando eu penso em educação escolar. E quando eu penso em competência, por exemplo, uma das grandes competências do mundo corporativo hoje, que é exigido para o trabalhador, ele sabe trabalhar em equipe. Um exemplo que eu dou é sempre assim. Quando o professor propõe um trabalho na sala de aula, um trabalho em equipe, no qual todos têm que ter vez e voz, todos dão palpite, todos opinam, todos trazem pesquisa para debater, para chegar num senso comum, e eu aprendo a escutar o outro, eu aprendo a me colocar, eu aprendo a defender um ponto de vista, eu aprendo a argumentar e contra-argumentar o meu colega na equipe, como profissional mesmo. Isso aí, a escola está cumprindo seu papel quando ela faz isso. Eu estou ensinando o meu aluno, estou desenvolvendo nele uma competência de trabalhar em equipe, que é uma competência requerida para o mercado de trabalho hoje. O sujeito, a pessoa que não souber trabalhar em equipe, ela não consegue se fixar no mercado de trabalho. Nós trabalhamos hoje, trabalhamos com metas, com resultados. A proposta da gestão, dessa transformação da sociedade é assim: o que a sociedade está exigindo que a escola pode oferecer em troca? E quem está na escola? O meu aluno. Eu preciso formar o meu aluno para atuar nesse mundo do trabalho aí, né? Então a escola deixou de ser o único meio de conhecimento. O aluno que é antenado, que tem internet em casa, que pertence a esse mundo conectivo, na verdade, conectado o tempo inteiro, ele está à frente dos outros, né? Por isso que a necessidade de os professores das escolas associarem seus planos de trabalho, seus planos de ensino, né, seu plano de gestão, sua proposta pedagógica, articulando conteúdos, articulando metodologias, articulando objetivos que vão ao encontro da necessidade da sociedade que está posta aí hoje. Não posso pensar numa escola mais tradicional. Eu preciso pensar numa educação escolar na qual o aluno faça parte do conhecimento. Ele construa seu conhecimento. A escola deixou de ser o único meio de adquirir conhecimentos, né? Técnico, científico, desenvolver habilidades cognitivas, né? Isso não significa o fim da escola. A escola ainda é importante, mas ela precisa trazer a tecnologia a favor dela. O menino está informado antes do professor. Então eu preciso associar como é que o professor agrega todos esses valores para não sofrer um impacto tão negativo. Eu preciso trazer o lado positivo da tecnologia, da comunicação, da informação em tempo real para a escola, né?
É necessário, então, que a escola reúna elementos críticos que garantam a possibilidade de estabelecer objetivos para uma educação escolar democrática, que considere as exigências do mundo atual, porém que também tenha em vista a construção de uma sociedade justa e mais igualitária. O que é isso? A escola está dentro de uma sociedade que ela desenvolve esse aluno com senso crítico, né? Mas que formar pessoas que sejam mais justas, que o mercado de trabalho seja mais justo, que seja mais igualitário, que todos tenham acesso à educação, tenham acesso à saúde, à moradia. Essa é a proposta de uma educação escolar hoje.